to come with me? Sejam bem-vindos depois de uma carona emocionante com o nosso saudoso Ayrton Senna do Brasil. Temos hoje uma edição especial para lembrarmos dos fatos, dos bons momentos de Ayrton Senna. Uma homenagem que o Por Cima da Zebra está fazendo. Paulão, Rafa, vamos juntos aqui nessa noite lembrar o que nós vivemos com o Ayrton Senna, né? Então, vamos lá, Paulão, dê o seu alô especial para os nossos espectadores. Olá, amigos, olá, amigas que estão nos assistindo. É sempre um prazer estar com vocês aí, dividindo as pistas, o amor pela velocidade, como eu costumo falar, né? E hoje, para a gente estar falando do nosso inesquecível, né, Ayrton Senna da Silva, que deixou muitas saudades aí para quem pôde acompanhar, como nós fomos privilegiados, né? E até mesmo para as novas gerações que não puderam ver, mas quando assistem acabam se emocionando também, né? Porque não deixa de ser emocionante mesmo após 30 anos, né, do legado que ele deixou pra gente. Então vai ser um prazer estar aqui para conversar e relembrar e para cada um poder passar um pouquinho da sua experiência aí com esse grande ídolo das pistas. E você, Rafa, o que Bom, você me pessoal, diz? vamos lá, boa noite. Como o Paulão bem disse, é um dia de celebrar a vida, celebrar a carreira, celebrar a história, celebrar o legado do ídolo, né? Do homem, do ídolo, do piloto, da lenda, Ayrton Senna. Tenho certeza que muitos que nos assistem foram inspirados aí pelo grande Ayrton nas pistas, cresceram assistindo, ou ouvindo, ou revendo as corridas e os momentos especiais, aí, os momentos mágicos dele nas pistas, né? Tudo aquilo que ele nos proporcionou, que vai além aí dos 3 títulos mundiais, né? Acho que é algo que ele criou aí uma coisa permanente, né? Uma paixão, uma união, uma história aí que irretocável. E vamos lá, vamos falar um pouquinho do nosso grande Ayrton Senna. Acho que todo mundo tem o Senna como um membro da família, né? Acho que ele pertence à família de todos nós brasileiros. Então vamos falar um pouquinho desse parente famoso aí, né? Exatamente, Rafa. E hoje é uma roupagem um pouco diferente, né? Nós não vamos centrar num fato específico. Nós vamos falar a nossa vivência. Como nós descobrimos a Fórmula 1, descobrimos o Ayrton Senna, acompanhamos a carreira, vimos os bons momentos, né? Então, vamos começar. Se você quiser, Paulão, pode começar Posso, você. posso começar com todo prazer. A minha vivência com o Senna, que a minha primeira memória afetiva que eu tenho com ele, até conversei com a minha mãe para a gente conseguir chegar no ano exato, né? Porque minha recordação é muito forte. Umas férias que minha família passou em Barra Velha, minha família era de Santa Catarina, e eu lembro perfeitamente, era uma casinha de madeira, casa de praia, né? Uma coisa bem gostosa. Eu estava com os meus padrinhos, né? Meu padrinho João Pedro, minha madrinha Guelmar, saudosa Guelmar. E a gente chegou na data que foi 1989. Então eu estava com 7 anos de idade e eu me recordo perfeitamente que naquela época tinha uma televisão que era super moderna, o que tinha para poder levar, né, para assistir, né? Aquelas televisões pequenininhas que tinham o rádio junto, não sei se vocês estão recordando. Sim. Dava para tocar fita cassete também. A televisão era gigante, era um quadradinho. E eu me recordo que estava a família toda na frente da televisão, esperando a largada
para o GP Brasil, né, Jacarepaguá, e naquela emoção, eu lembro perfeitamente, as minhas irmãs, né, os meus primos lá de Santa Catarina, todo mundo esperando, e eu lembro quando deu a largada, o pessoal começou a gritar, vai Senna, e todo mundo focado ali naquele momento ali, e aquilo ali me marcou muito, que era como realmente se fosse um time de futebol, né, para quem pôde assistir, né, parava todo mundo e vibrava junto mesmo, era uma unidade muito grande, né. E a corrida, para falar rapidamente, ele acabou batendo na largada com o Patrese e com o Berger, perdeu o bico ali, a corrida acabou na primeira volta. E do que ele bateu e acabou a corrida dele ali, vamos falar, não tinha mais chance, o pessoal já perdeu o interesse já de imediato para continuar assistindo. Então já fomos para a praia depois, seguir o dia, já tinha acabado. E o Senna tinha muito disso, né? Então o pessoal parava para ver ele, né? Então quando ele não estava competindo, o pessoal já rapidamente perdia o interesse. Era impressionante o que ele fazia. E após isso, eu percebi realmente que eu gostava, que me chamou muita atenção, né? Eu me recordo perfeitamente do GP Brasil de 91, de 93, um pouquinho já mais de idade. De 91, eu me recordo perfeitamente que eu assisti as corridas com a minha irmã mais velha, que também era muito entusiasta também. O GP do Japão, quando era para o Senna, olha lá, o GP 91. O GP do Japão, quando o Senna estava brigando com o Mansell ali pelo título, aquela situação toda. Me recordo que eu fui dormir cedo para poder acordar, para poder assistir a corrida com a minha irmã. E nós assistimos, né, naquela empolgação. E me recordo perfeitamente quando o Mansell passou reto, que o Galvão Bueno gritava, né? Passou reto no curvão, passou reto. E aí nisso já colocou a vinhetinha de tricampeão na tela. E ali já estava resolvido, né? Só que a questão que, como criança, né, que na época, né, 8 anos de idade, né, 9 anos, eu já comecei a pensar, poxa, ele tem que ganhar a corrida, porque vai ser campeão, ele tem que ganhar a corrida para subir no lugar mais alto do pódio, tocar musiquinha, né? E fiquei naquela emoção, vai ganhar a corrida, ele começou a buscar o Berger que estava na frente, né, que eles tinham combinado. Passou o Berger, estava tudo certo, já estava ali para comemorar. E aí na última curva ali, ele deu a passagem para o Berger ali para agradecer todo o apoio, né? Todo mundo sabe Eu desse. já sabia. Ei, Galvão. Galvão gritando, eu já sabia, tomou até uma advertência depois da Globo, né? Mas enfim, ali, quando ele deixou o Berger passar, para mim foi uma frustração momentânea, porque eu queria ver ele ganhar a corrida, né, para subir no lugar no lugar mais alto, tal. Fiquei um pouco assim, mas depois eu vi que eles estavam brincando e tudo, e o pódio foi aquela festa e tudo mais, e ficou uma coisa muito bonita, que foi uma coisa de gratidão que ele teve com o Berger. É claro que para ele, com certeza, não foi fácil ceder a vitória, que ele sempre buscando o número 1, né? Ele sempre tinha essa força dentro dele, mas ficou legal para um reconhecimento para o amigo, né? Então, assim, E da que minha amizade parte, eles tinham, né? Senna e Berger eram muito era amigos. fantástico, fantástico. Então, assim, as minhas lembranças mais fortes dele vieram lá, que, como eu falei, a primeira passagem, depois essa passagem do título, né? E depois também 93 no Brasil, enfim. Foram várias situações que me marcaram, e rapidamente, para não alongar e passar a palavra para os amigos, também me recordo perfeitamente da corrida de 92 de Mônaco, quando ele estava numa situação difícil lá com as Williams de outro planeta e tudo mais. E eu me recordo que eu tinha colocado o rádio, o relógio para tocar. A minha avó dormia comigo no quarto na época, tal, acabou desligando o rádio, acabei não acordando a tempo. E quando eu acordei, que eu me dei por conta, minha mãe estava gritando na sala, que estava nas voltas finais ali, que o Mansell estava perseguindo o Senna. Eu lembro que eu cheguei na sala correndo de pijama, sentei na beirada do sofá e para assistir, tipo, bravo, mas consegui ver pelo menos o final ali. Então são coisas que marcam a gente, né? São tanto tempo já se passou, mais de 30 anos desses fatos aí, e fica gravado na memória. Então foi uma coisa muito especial, ele marcou muito a geração e até transcendeu o tempo, né? Até as novas gerações admiram o talento que esse brasileiro teve nas pistas aí. Nosso grande e inesquecível Ayrton Senna. Mas e vocês, meus amigos? Eu quero ouvir também de vocês as experiências de vocês E, aí com o nosso grande Senna. e aí, Rafa? E você, quando começou a Bom, minha história acompanhar? é um pouquinho mais antiga que a do Paulão, né? Meu pai, em 1986, ele comprou um videocassete. Muitos não conhecem o que é um videocassete. Videocassete era um DVD player antigo, né? Você tinha uma As fita, fitas. você usava o videocassete para assistir filmes que você alugava na locadora ou você gravava
coisas que passavam na televisão para assistir depois. E o meu pai, desde que ele comprou o videocassete dele em 86, ele sempre gravou corrida de Fórmula 1, né? E eu, quando era pequenininho, eu comecei a assistir corrida pequenininho com ele e tal, e depois que... Só que as corridas como eram na Europa, né, você tinha que acordar muito cedo, e eu, molequinho, ali, domingo, não queria saber de acordar cedo. Mas eu comecei a assistir as fitas que ele gravava. Pô, eu falei, cara, olha que carro lindo. A primeira coisa que me chamou a atenção foi esse carro aqui, né? Esse carro preto e dourado era algo assim, é algo que há de mais maravilhoso, né? É uma das liveries mais bonitas aí, mais icônicas do automobilismo. E comecei a torcer para o carro preto e dourado com o número 12, que era de um cara com que tinha um capacete amarelo, que era brasileiro. E aí veio o Estoril 85, que o cara estourou em Estoril, né? Ganhou a prova debaixo de chuva, correu como se não tivesse ninguém, como se tivesse pista seca, e o moleque foi lá e ganhou, tá? Eu não me lembro antes disso, eu era muito pequenininho. E aí eu comecei a pedir para o meu pai me acordar cedo. Então chegava domingão, meu pai ia lá na minha cama e falava, Rafa, vai começar a corrida, você quer assistir? E eu levantava lá pequenininho de pijaminha e sentava do lado do meu pai e a gente assistia a corrida. Ele gravava e a gente assistia a corrida. E eu cresci vendo cedo, então praticamente a carreira inteira dele na Lotus, né? Eu não lembro de ter acompanhado as provas dele na Toleman. Eu fui assistir as provas dele na Toleman depois. Mas o que me chamava a atenção era realmente que esse cara pilotava muito, né? Ele sempre andando na frente, aí ele começou a ganhar corrida, ele não tinha, quando tinha as Lotus, o melhor carro, e aí veio 88, que ele pilotou essa nave espacial, que era um carro de outro mundo, né? E aí começou também o duelo dele com Prost. Eu já tinha 8 anos de idade, eu já estava mais ou menos entendendo como é que eram as coisas. E você via, só dava esse carro, né? Ganhou 15 das 16 provas do ano e culminou lá com a corrida do Japão. Japão 88, o Senna deixa o carro dar uma engasgada na largada, cai lá para trás e começa a fazer uma bela de uma corrida, né? Então, Senna, para mim, virou ídolo. Eu costumo dizer que eu tenho 2 grandes ídolos no esporte, que são aqueles caras que, para mim, não vão existir caras melhores que eles. Tá? Pode parecer caras muito bons, mas na minha concepção, ninguém nunca vai superar esses caras. É Michael Jordan no basquete e Ayrton Senna no automobilismo. Para mim, esses caras são irretocáveis, né? O resto é negociável. Eu deixo aparecerem caras melhores, mas melhores que Jordan e que Senna, para mim, é inadmissível, né? Então, e aí começou também algumas corridas marcantes, né? Que o Paulão falou, poxa, Suzuka, todas em Suzuka sempre foram marcantes, né? 88, a polêmica de 89, 90, 91, até as corridas que vieram depois, né? 92, tal. O Japão sempre foi muito especial, né? Porque é um lugar que sempre trouxe muito boas recordações para gente, por causa das vitórias do Senna, dos títulos do Senna. Então você ficava acordado de madrugada, ou então dormia um pouco mais cedo, e pedia para o pai acordar para assistir a corrida, e eu sempre gostei. Uma outra prova que eu gostei muito de ter assistido também e me chamou muito a atenção foi uma prova até que curta, foi a prova de Adelaide 92, que caiu um temporal, 91, desculpa, que caiu um dilúvio ali e você via, de repente, todo mundo batendo, todo mundo aquaplanando, todo mundo rodando e o Senna ali como se nada tivesse acontecendo, pilotando majestosamente, né? Interlagos é um capítulo à parte. Interlagos acho que é difícil até a gente falar de Interlagos, porque Interlagos mora no nosso coração, né? Tem um lugar muito especial
no coração meu, do Lincoln, do Paulão. Acho que é um lugar para a gente, é um templo, né? Mas as corridas do Senna em Interlagos, e putz, começou 90, né? Nakajima, e ele batendo na trave, aí veio 91, cara, aquela vitória dele sem marcha, né? Ele só com as marchas mais altas, tentando fazer a curva, e o motor, que era um motor monstruoso, empurrando ele para fora da curva, né? E ele venceu aquela corrida no braço, foi uma coisa surreal. O áudio dele gritando depois que ele passou a bandeirada, né? Chorando, gritando, desesperadamente, né? Emocionado. Foi muito legal. A turma cercando ele depois na reta oposta, que é outro ponto mágico para a gente, né? Reta oposta de Interlagos. Setor Então, G. Setor G é o nosso lugar, é a nossa segunda casa, né? Então, tudo isso foi sempre muito marcante, né? E 93 também, Interlagos, o que eu lembro muito bem foi a ultrapassagem do Senna no Damon Hill, né? O Senna, ele colocou para a esquerda, tinha chovido, né? O Prost tinha rodado no final da reta, e o Hill estava em primeiro, o Senna colocou o bico do lado esquerdo, o Hill jogou para a esquerda, o Senna recuou e ultrapassou pelo lado direito, e aquele movimento que ele faz de colocar, depois vir para trás e ultrapassar pelo outro lado, é uma coisa, a plasticidade desse movimento para mim é linda. E o lugar Da também, vaca. E o lugar também. E o lugar ali, né? Que é depois da descida do lago, aí no finalzinho ali, Exatamente. né? Lugar que ele não passa. Não passa. Não Famoso passa. drible da vaca, né? Exatamente. Famoso drible da vaca. Quer dizer, aquilo lá foi maravilhosa, aquela ultrapassagem, né? Eu não vou falar de Donington, porque tá todo mundo cansado de ver Donington e não vou nem chover no molhado. O Paulão falou de Mônaco também em 92, eu lembro perfeitamente. O Mansell veio embutido, o bico da Williams do Mansell estava na caixa de câmbio do Senna, né? O Mansell não tinha condições de passar o Senna nunca ia deixar o Mansell passar. Se eles estivessem correndo até hoje, o Mansell ia continuar atrás do Senna, não tinha como, mas o Mansell veio também numa vontade de passar o Senna e não tinha como também, o circuito desfavorece, né? Mas foi marcante também você vê ali o Mansell vindo embutido no câmbio do Senna, uma coisa descomunal. Então, sim, corrida de 93, de Interlagos também, como eu falei, né? A ultrapassagem do Senna sobre o Damon Hill, as ultrapassagens dele sobre o Schumacher também, quando o Schumacher começou a aparecer, começou a surgir como um garoto provocador, né? Ele estava ameaçando aí a supremacia do Senna, né? Talvez ele tenha sido o primeiro cara que veio para tentar tirar o cetro do Senna, né? O cetro e a coroa, porque Prost, para mim, foi o maior rival do Senna, mas eu sempre tive Senna como um cara que é um piloto muito mais completo que o Prost, embora Prost, para muitos, seja o professor, eu acho que o Senna sempre foi muito mais piloto que ele, e não tinha essa coisa de o Senna ser ameaçado pelo Prost. Em iguais condições, eu não via o Prost como um cara que ameaçava o Senna, né? O que aconteceu em 89, muitos já sabem, né? Teve uma jogada política ali, mas Mansell também nunca ameaçou o Senna, só foi campeão para mim porque tinha um carro, um OVNI ali, era um OVNI o carro dele, e Prost no ano seguinte também tinha a Williams, que também era fantástica, né? No mais, eu acho que o Schumacher seria o cara que iria dar um pouquinho mais de trabalho para o Senna, né? Então, essa é a minha experiência com o Senna, desde pequenininho. Graças a Deus, eu acho que eu consegui acompanhar grande parte das corridas dele e lembro delas até hoje com
com muito carinho. Né? Silverstone também era demais, né? Tanto que o apelido de Silverstone era Silverstone, né? Porque só dava o Ayrton Senna da Silva lá em Silverstone, assim como o Mônaco. E você, Lincoln, agora é sua vez de contar aí o que você teve de experiência, de vivência aí com o nosso grande Ayrton Senna. Bom, pessoal, eu falo que basicamente a Fórmula 1, eu não me recordo de não, na minha vida, de não assistir Fórmula 1. É algo que sempre fez parte da minha vida. E sempre, né, o pai, né? Eu me recordo, pequenininho, a gente tinha o hábito de ir ao clube, né, aos domingos. Só que meu pai sempre falava: "Não, vamos esperar, vamos ver a largada da corrida. Vamos ver a largada da corrida", e aquele negócio ali, 84, 85, vamos ver a largada da corrida. Aí essa largada foi aumentando, vamos ver mais um pouquinho da corrida, aí já assistia a corrida, ia sair depois da corrida. Então, basicamente é isso. E o Ayrton Senna, né, nessa Lotus preta, maravilhosa. Cara, eu lembro pequenininho, fazia desenho, eu lembro que vendia as réplicas pequenininhas, assim, de plástico, né, da Lotus preta, eu tinha uma quando eu era criança e sempre, cara, é difícil eu falar, porque sempre fez parte da minha vida, eu sou absolutamente apaixonado por Fórmula 1 e fã do Ayrton Senna. Eu gosto hoje, eu falo, as pessoas que me conhecem, antigamente então, era muito mais, cara, e olha que eu gosto muito, não perco uma corrida. E falar do Senna é difícil, cara, porque leva um pouco da nossa emoção, né. É aquele negócio do pai e filho assistindo, acordava, às vezes eu acordava antes, "Não, vamos para assistir", eu ia acordar meu pai depois de um tempo, né, "Não, a corrida pai, a corrida". E a gente via as corridas. E a corrida de madrugada, eu falo que essas são especiais, cara, porque é gostoso. Eu lembro a primeira que eu vi foi a de 88, o título de Ayrton Senna. Primeiro, né, e eu lembro de eu ficar acordado, eu não dormi, eu fiquei acordado esperando a corrida começar, assistir a corrida. Nossa, o Senna largou, foi lá para trás e fez aquela corrida fantástica. Eu tinha ali 9. Acho que tinha recém completado 9 anos na época. E, cara, era a realização, porque na Lotus batia na trave, a Lotus quebrava muito. Era uma equipe ainda considerada grande, mas já em declínio, né. E quando fez o conjunto McLaren-Honda, cara, não teve para ninguém. Ele colocou o Prost no lugar dele no 88, em 89, como o Rafa já falou, teve aquela questão lá, né. Que é absurdo, até hoje de vez em quando pinta uma cena ou outra daquela batida que o Prost jogou em cima dele, ele voltou, ganhou a corrida, passou o Nannini no mesmo Nannini, ponto, ganhou a corrida, foram lá e desclassificaram, né, a obra de Jean-Marie Balestre, que política, né? política defendendo o piloto dele, que diga-se de passagem, né, o Senna era para ter vencido a primeira dele em Mônaco em 84, né, Sim, e aí o Balestre mandou encerrar a corrida antes. E o Prost exatamente. perdeu pontuou pela metade, o Prost perdeu aquele campeonato por meio ponto. Levou a vitória em Mônaco, mas perdeu um título mundial. Então, É. Se ele você tivesse vê, terminado em segundo com a pontuação integral, ele tinha ganho o ele campeonato. ele teria vencido o campeonato. E ali foi o terceiro título do Niki Lauda, né. Niki Lauda, Niki Lauda. E, cara, esse vídeo do início, fantástico, punta-taco, até a gente comentou, né, o Senna de mocassim ali, que aula, Fazendo cara. contra-ataque de Mocassim. Exatamente, aquilo era fantástico. Os carros, né, eu falo que esses carros antigos são maravilhosos. Então era um piloto na mais pura adrenalina ali, a condução do veículo. E falar do Senna, cara,
Pra gente é lembrar dos bons momentos, das alegrias, da musiquinha. As narrações do Galvão Bueno, né? Muitos criticam, mas ele sabia trazer a É, emoção, né? faz parte da Fantástico, faz história, parte, né? Faz parte da história e exatamente. não teria Ayrton Senna, as vitórias da Ayrton Senna e aquele sentimento sem a narração do A Galvão. narração do Galvão, ele não sabia, ele sabe trazer emoção. Sabe? Exatamente. A E musiquinha que você tocou é um outro ponto que também é muito emocional, né? muito emocionante. E pegando ali, cara, aquela vitória de Interlagos em 91, eu lembro que. Aí eu vou trazer uma lembrança minha. Eu não sei o que estava tendo, alguma coisa no clube, cara. E a gente foi para lá e não, eu preciso ver a corrida, eu preciso ver a corrida. Eu sei que eu arrumei um lugar para eu ver a corrida, numa televisão que não pegava muito bem, mas eu assisti aquela corrida. E que corrida! Não, chegou em dado momento, mas por que o Senna não para? A troca tá chovendo, por que ele não troca os pneus? Aí depois todos vieram a saber, né, que ele não podia parar. Se ele parasse, ele ia abandonar. Então ele persistiu ali. As voltas finais, cara, ele conseguiu se adaptar ao carro e teve acho que uma ou duas voltas antes, ele conseguiu que o Patrese não descontasse muito a vantagem que ele tinha. E ali o Patrese parece que deu uma acomodada, não sei. Que tinha essa questão antigamente, né? O piloto Sim. tentava, o outro respondia, ele tem carro. Psicológico, Então, né? exatamente, psicológico, não vou Um forçar. Os psicológico. carros quebravam bastante na época. E, cara, acabou a corrida, aquela gritaria, eu falo que o áudio in natura, sem cortes, é fantástico. Procurem É, no YouTube que tem. Ouçam aquilo. É inacreditável, é fantástico a emoção do Senna ao vencer o primeiro Grande Prêmio do Brasil. E 93 é aquele nos braços do povo, né? Eu até em algum dos podcasts aqui eu já utilizei aquela foto já sim. de uma forma como fundo de tela, que é fantástico. O pessoal invadiu e aí ó, o troféu de 91 esse daí, né? Esse é de 93 já. 93 já? Esse é 93. E eu falo que aquela foto é fantástica, cara. Representa muito o ídolo Ayrton Senna, né? Sim, porque tem um ângulo que pega a bandeira do Brasil, o povo ele erguendo os braços, É muito representativa essa é, imagem. exatamente. E você falou muito, né? O grande rival, Alain Prost. Existia a briga, um provocava o outro, mas acima de tudo tinha respeito um pelo outro, né? Porque os dois sabiam que na época, eram os dois melhores. Sim. Não tem nem sombra de dúvidas disso. E um Tinha muito cara desafiava. bom, tinha muito cara bom, Tinha mas muito cara, eles mas os dois não, eram. Não, era Senna, Prost, Piquet, Berger, Berger, Mansell, Mansell. Nannini, Tinha, Alboreto, Martin Brundle. mas esse pessoal eram os foras da curva na época, né? Então você via ali, o Prost era mais cerebral, o Senna era mais arrojo, velocidade pura. Que até eu Uau. faço um paralelo, hoje eu falo, o Verstappen me lembra isso, né? Que é o arrojo, tal, velocidade pura, vai. Então, Vai pro limite, né? vai pro limite. O Senna era Era limite, isso. era Eu isso. eu me Sai da recordo. frente que eu tô passando. Me Tanto perdi. aquela Sim, para claro. só uma questão, Paulo. O Grande Prêmio da Itália em 88, que foi a única corrida que a McLaren perdeu. O Prost acho que tinha quebrado o motor, o Senna liderava. Ele chegou, um retardatário lá que estava substituindo na Williams, Chalazer, Chilezer. acho que só deve ter feito essa corrida na Fórmula 1. Eliseu Salazar, não era? Não, 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 não. Esse esse foi foi um o que pouco apanhou depois. do Esse foi o que pequeno, eu né? ponho o Piquet, é Do Piquet. verdade. O do Senna foi o da Williams. E porque ele estava acostumado, ele chegava, o pessoal abria já retardatário, e tal. Assim como em 90 aqui com o Nakajima, né? Ele enfiava o carro e ia, ele não negociava muito, não queria perder tempo. Então era um arrojo mesmo, né?
Mas vai lá, Paulão, você ia Não, comentar? é bem isso que eu me recordo que você estava falando perfeitamente ali, que você colocou da velocidade pura, né? A questão é só parar para pesquisar um videozinho da Lotus Preta aí, que as voltas de classificação dele, o carro parecia que andava de lado, ele não andava parecendo uma linha reta, o carro balançava para tudo quanto era lado e ele segurando o carro ali no braço, né? A época dos turbos, uma potência absurda, né? Uma volta clássica de Adelaide, ele com a Lotus Preta, nas ruas de Adelaide lá, o carro parecia que ia sair do controle a qualquer momento e ele segurando pelo pescoço o carro mesmo. E então, assim, essas são as coisas que marcavam a gente, né? Que na hora da velocidade pura, que na hora de fazer a pole ali, ele levava o carro no extremo e muitas vezes tirava leite de pedra mesmo, como o pessoal falava, né? Ele não era que o carro estava naquela posição, era o Senna que carregava o carro. Carro até lá. E E isso. no Qualify ele precisava de uma volta só, cara. Ele precisava de uma E volta não só. errava. E não errava. errava. E não Não errava. errava. Ele era impressionante, assim. No Qualify, o Senna saía meio que pro final do Qualify, dava uma volta e tchau. Voltava. Tem até Acabou. aquelas imagens na época de McLaren, ficava ele e o Prost, um olhando pro outro. Cronômetro terminando o tempo. Na época era outra Fórmula 1, não é que nem os Q1. Não tinha Q1, Q2, Q3, era Não tinha só um nada. único Qualify, né? 12 voltas para cada um fazia na hora que ainda quisesse. valia os tempos da sexta ainda, né? Tinha os dois. Mas aí eles ficavam até o limite. Quem ia sair por último? Porque pegava a pista melhor quem saísse por último, né? E isso era fantástico, cara. E você falou de tirar leite de pedra. Eu falo que um dos maiores. Eu, eu vou. Uma das maiores vitórias é o Grande Prêmio do Brasil de 93. Porque aquela McLaren de 93, ali no início do campeonato, cara, não tinha como vencer a Williams. Era uma carroça. Até para vencer. Era um bom chassi, mas até para vencer a Benetton era difícil. O motor era mais fraco do que o da Era mais Benetton, fraco, né? a McLaren acabou ficando com o motor Ford de Ford. segunda versão, Cosworth, né? Ford Cosworth, de segunda versão, e o da Williams, perdão, da Benetton, né? Benetton. Era mais forte. E o que ele fez aqui naquele Grande Prêmio do Brasil, ele foi punido. Diga-se de passagem, ele tomou. Foi um stop and go? Foi um De stop and 10 go, segundos. ele teve que 10 parar 10 Teve que segundos parar 10 segundos, acho que por uma ultrapassagem que ele tinha feito, acho que em bandeira em bandeira amarela. Mas amarela. teve a Foi ajuda dos deuses, né? Os deuses do esporte Então, mandaram assim, aquela chove. chuvinha. aquela corrida foi fantástica. O Prost ele bateu, se não me engano, foi no Christian No Christian, Fittipaldi, O né? Christian tinha No Aston O rodado, Senna. Prost rodou no final, na entrada do né, Senna, e bateu no Christian. Então, o Prost na chuva, né? Obra dos deuses do Os esporte. deuses Né? Era para então, ser. Era para ser. E aquilo foi, eu falo que aquilo, o primeiro, em 91, Exato. foi a vitória, né? Tirar, cara, vencer peso, né? no país, tirar o peso, vencer no Brasil. E ali foi a consagração, né? 93 foi a consagração. Pena que, infelizmente, não levou em 94, né? Que podia ser. A gente não tinha como saber, né? Mas uma despedida, né? Porque ele tinha total chance de vencer aquela corrida ali. Tava liderando. Né? Só não venceu pelas atrapalhadas, né? Que a Benetton fez ali, que depois ficou claro, né? Tampa de combustível adulterada para Eles pit tiraram, stop acho que mais um rápido. filtro, Tiraram E um aí o filtro lá de Senna, segurança. o Uma Senna dessas, estava na o pai do frente. Verstappen quase vira churrasco, né? Foi aí que caiu a casa para eles, né? Isso. Porque se não fosse isso, ele estava em primeiro. Ele ia ter feito a parada, ia ter saído em primeiro, ia tocar ali até o final da corrida, acabou. Quando ele se viu atrás do Schumacher ali, ele entrou em desespero, a torcida toda ali, e aí deu ruim, né? Acabou rodando. E eu lembro que Mas até tentando vencer, né? lógico, segundo para ele não era nada. E eu lembro que assim que ele rodou, já cortou para a câmera do helicóptero, bem no setor G, que a gente gosta bastante. O pessoal indo embora, né? Pessoal indo embora, assim, pô, acabou a corrida. O cara saiu, vambora. E o pessoal indo embora em bando, assim, tipo, acabou. Impressionante, né? E agora eu vou lembrar um fato
muito bacana, emocionante, que vocês vão se lembrar. Nós estávamos juntos lá em Interlagos, que foi em 2019, quando o Bruno Senna fez a exibição Andou. durante o Grande Prêmio do Brasil com essa McLaren de 88. Essa Cara, McLaren. arrepia só de lembrar, aquilo foi fantástico. Era a gente emocionado, olhava pro lado, o amigo chorando. Ver aquele carro na pista nós somos privilegiados, né? Porque escutar o ronco e ver aquele carro correndo na pista, Com o capacete amarelo, foi o Bruno aquele Senna que dirigiu, capacete pilotou, né? foi de Com a arrepiar. bandeirinha também. Então, Foi sensacional, aquilo realmente foi memorável. Eu lembro que eu sempre me perguntava, né, por que que eles não trazem um carro antigo do Senna para andar aqui, né, no pré-corrida, né, o pessoal ia ficar louco. E chegou o dia que a gente viu a famosa é, McLaren branca e vermelha passando na nossa frente. Realmente, quando a gente ficou sabendo que ia ter e tudo mais, né, a gente ficou naquela expectativa, né. E eu me lembro que naquele ano, se não me falha a memória, se eu estiver falando bobagem, vocês me falam, o helicóptero tinha um helicóptero pintado com a bandeira do capacete do Senna que Foi no ano passou seguinte, eu acho. passou filmando a galera gritando Senna, Senna, foi um Acho que foi 21, se eu não me engano, o o helicóptero. helicóptero. 21 ou 22. eu não Acho que foi sei. 21. 21. Aham. E falando dessas lembranças de Interlagos, outra que também não pode passar batido foi o Hamilton, quando ele parou para pegar a bandeira do Brasil. E, cara, eu vi Ayrton Senna no circuito. Eu vi Ayrton Senna em Interlagos. A hora que ele parou e foi. Ele estava na nossa frente, né? Ele estava mais distante, mas É, estava bem numa linha reta foi, para gente. foi no Bico do Pato ou foi no Pinheirinho? Foi Eu no acho que foi Pinheirinho. isso. Ele No começou a Pinheirinho. querer parar no Laranjinha ali, ele começou a querer parar, procurar a bandeira, e aí E logo ali no miolo ele parou, o É, cara veio. Ele ele veio viu a o hora que ele cara, parou, cara, eu pensei, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso, a ele não gente vai estava fazer isso. conversando, Ele inclusive, fez isso. E aí, cara, você olhava para o lado, você olhava para o outro, lá, os caras marmanjão, barbudo, velho, de 300 anos de Interlagos, chorando que nem criança pequena, cara, porque Senna tava lá. Senna tava lá. Interlagos nos leva a isso. Foi, Automobilismo. A gente é fã. de fantástico. lembrar, eu já arrepio. Foi lindo de se ver. Cara. E a galera explodiu, né? E também tem o corte também para a câmera da arquibancada, a galera com boné, Veio banando abaixo. mão, tal. Foi um ele mandou bem demais. Isso é uma coisa que acaba acalentando o nosso coração, né? Porque para quem conhece Interlagos como a gente gosta, e tudo mais, o ambiente ali dá para sentir que é carregado realmente de histórias. Claro, obviamente não só histórias do nosso grande Ayrton Senna, mas Histórias do tudo que já automobilismo. passou ali, né? Tudo que Sim, já sim. passou. O ambiente ali é diferente. Quando você chega e olha ali para aquela pista ali, você dá para sentir que tem uma carga ali muito grande e não tem como não lembrar dele nessa hora, né? Então, tantas homenagens que são feitas para ele ali, né? Creio que esse ano também devam estar preparando alguma coisa. A estátua que fizeram dele ali na reta de chegada ali, que ficou fantástico, né? Fica no ar, né? Eu diria que Ficar no ar. Interlagos é pra gente o que a Disney é para os nossos filhos. É a nossa Disney. Exatamente. Basicamente é E, isso. cara, eu Basicamente é isso. gostaria de lembrar aqui um fato da carreira do Senna, que foi em 1986, Grande Prêmio de Detroit. Da bandeirinha. Essa Lotus preta era motor Renault, os mecânicos todos franceses lá, e o Brasil havia perdido nos pênaltis. Acho que era quartas de finais da Copa do México. Quartas Quartas finais. de finais. Era aquela França de Michel Platini. Platini e tal, e perdeu no Platini. pênalti, e aquele time, aquela seleção do Tele que jogava muito, né, cara, e perdeu no detalhe, pô, empatou, o próprio empate foi no detalhe, mas eram duas grandes seleções. E o Senna, o pessoal tirou sarro, né? Que faz parte, né? É isso que é bacana, né? Brinca, tal. O Senna foi lá, ganhou a corrida. Cara, ele viu a bandeirinha, ele parou, pediu a bandeirinha e ali começou Ali começou. as vitórias e empunhar a bandeira do Brasil, né? Lá nos Estados Unidos, o Grande Prêmio de Detroit, que diga-se de passagem, o Senna venceu 3 vezes em Detroit.
Mas ele venceu mais nos Estados Unidos, porque ele venceu em Detroit, Phoenix. Foi Detroit Phoenix, né? Depois não teve mais. Aí depois teve um hiato até voltar para Indianápolis. Indianápolis. Exatamente. E ali em Detroit, ele carregando a bandeira, iniciou-se essa tradição, né? De sempre vencer a corrida, procurar ali uma bandeira. Fez isso em Mônaco, fazia isso no Japão. Emocionante ele pegar a bandeira aqui na segunda vitória dele, né? No Brasil, vir com a bandeira. Sim. Fantástico. Isso daí são coisas que a gente nunca esquece. E você pode observar que depois dele, acho que ninguém fez isso. Acho que até antes, né? Ninguém fazia isso. Não Ele fazia, foi, não... foi ele que fazia, ficou a marca dele. Não sei por que depois não fizeram. Eu sei que depois de um tempo foi proibido, né? Aí depois o Massa fez no Brasil, quando venceu aqui em Interlagos Massa a primeira fez. vez. Mas eu digo até os pilotos dos outros países, né? Se pegar Schumacher, que ganhou bastante, né? O Montoya, o Hakkinen. O Hakkinen, tudo bem, era um cara do país nórdico, eles são mais frios, né? Que nem tem corrida lá no país deles, né? Mas aquele espírito patriótico dele era uma coisa de louco. E levantar a bandeira do Brasil era uma forma aí da gente sentir um pouquinho mais de orgulho da nossa nação, né? Além do piloto, o nosso país que estava ali sendo bem representado. Exatamente. E veio de uma grande geração de pilotos brasileiros, né? E o Senna, cara, era o melhor, assim, que coroou toda uma geração e que inspirou outros pilotos. Todos que vieram depois dele, só esses. E continua inspirando ainda, né? As histórias dele continuam ainda dando gás para muito piloto novo a se inspirar, né? No caso, não tenha dúvida. E às vezes o pessoal fala dos pilotos brasileiros, Rubinho, Massa, e um fato aqui que acho que a gente tem que homenageá-los e respeitá-los, porque sem dúvida apenas 6 brasileiros venceram na Fórmula 1. 3 deles eram gênios, foram campeões. Emerson, Piquet e Senna. Os outros 3, o José Carlos Patti venceu uma aqui no Brasil, em Interlagos, Felipe Massa e Rubens Barrichello. Nenhum outro piloto brasileiro venceu, apenas esses 6 pilotos. Então, é um fato que tivemos bastante piloto durante... agora estamos sem, né, brasileiros na Fórmula 1, mas depois daquela geração vieram vários pilotos, mas que por um motivo ou outro, uma falta de patrocínio, acabou não dando certo, né? Não seguindo a carreira na Fórmula 1. Eu acho que, falando disso, não é o tópico, mas falando desses outros pilotos que venceram, né? Patti venceu uma corrida, Massa venceu também algumas vezes na Fórmula 1, mas desses todos, para mim, o Rubinho é o mais qualificado, né? Para mim, de todos eles, é o que mais estava próximo dos gênios aí. Emerson. E dividiu pista com Ayrton Senna, né? Ele foi o último aprendiz do Senna, né? Dividiu ali. O último discípulo, o jovem Padawan, se a gente for falar de Star Wars, era o aprendiz Jedi do Senna. Era o Barrichello. E aí, alguma outra corrida que vocês se lembram assim, de um fato bacana da carreira do Ayrton Senna? Olha, são tantos, né, cara? São vários. Aquela foi especial. Eu vou atravessar vocês e vou falar de Donington, porque esquece a primeira volta, cara, que foi fantástica. A melhor volta da corrida ele fez por dentro do box, que não tinha limite de velocidade à época. Ele testando, né? Se eu precisar, eu passo o Prost por aqui. Cara, olha a cabeça, né? Malandragem. Legal, né? Dentro da regra. Outro fato. O Senna parava de chover, dava uma secadinha, voltava a chover. Toda vez que o Senna entrou no box, ele entrou na hora certa e colocou o pneu certo. O Prost fez totalmente o contrário.
parava de chover, ele punha o pneu mais seco, caiu o dilúvio de novo, ele tinha que voltar. Então, cara, é Foi aquela terrível, acho que corrida ele parou 7 vezes, eu acho, o 7 vezes. Prost chegou a parar nessa corrida. É, Eu acho que falam que a Williams tinha algum contato com a torre no aeroporto, aeroporto. e isso para querer saber, né, a questão do tempo, e tal, só que não era Eu tão acho que o colado quanto eles estavam imaginando, e o pessoal passou tudo errado para eles, e eles eu acho que foram o na turma. contato era torcedor do Ayrton Senna. Então, eu acho que o Senna parou 3 vezes, eu acho, Sim, coisa assim, né, e mais aquela que ele não chegou a parar, que fez a volta mais mais rápida, né. rápido. Os mecânicos ficaram olhando, né, tipo: "O que esse cara passou? O que aconteceu que não parou, né?". Mas na verdade ele estava fazendo a volta mais rápida. E E aí ainda ganhou lembraram o desse carro, troféu mais legal da Fórmula 1, né? De toda a história da Fórmula 1, foi o troféu mais bacana. A do Sonic. do Sonic. Muitos acham que aquele foi o melhor troféu, né? Do Sonic. A Sega, na época, era da Sega, Patrocinador né? Williams. Williams. E foi patrocinadora do Grande Prêmio, né? De Donington, né? Grande Prêmio da Europa. É, E uma outra corrida que eu acho interessante foi nesse mesmo ano de 93. Grande Prêmio do Japão. Senna também choveu uma parte da corrida, mas ele estava com um carro fantástico ali, liderando, tal, com vantagem. E veio um tal de Ed Irvine estreando como companheiro do Rubinho na Jordan. Jorge. Cara, o Senna lá e o cara querendo disputar, retardatário, querendo Retardatário, ele estava uma volta é, atrás. uma volta atrás. Aí acabou a corrida, diz que reza a lenda, né? Que já teve até o Rubinho contando essa história, né? Em algumas entrevistas. O Senna entrou lá e deu-lhe Uma umas vias de descanhota. fatos, umas vias de fato É que me parece que alguma coisa que eu escutei nessa com parte aí, o é que ele Irvine. o que você estava fazendo, e acho que ele O falou assim: "Você Irvine foi estava arrogante. lento". Você estava lento. Na O verdade, acho que Senna foi a Betise, a pessoa que cuidava dele ali no bastidor, ele cuidava do Senna, aí assessora de imprensa dele. a assessora de imprensa chegou pra ele: "Você não viu o que ele falou?". "Não, não vi". "Ah, ele falou que você estava lento, Estava por lento. isso que ele quis te passar". Aí que ele foi pra cima lá. E ele parece que o Rubinho falou que ele ameaçou a dar um soco no Irvine, né, o Irvine meio que protegeu, mas ele fez que ia dar com a direita e bateu com a esquerda, né, que ele era canhoto. Ele falou que deu em cheio no Irvine mesmo. Foi uma coisa que não é uma coisa bonita de se fazer, mas ele perdeu a cabeça, e seres humanos estão passível a cometer um erro, né, não foi muito legal, mas foi uma passagem que a gente tá dando risada 30 anos depois, né. Não, eu acho que se entrevistar hoje o Irvine, até ele vai dar risada disso daí. E pra Ele era carreira meio dele foi arrogante, ótimo. né? Ele era meio arrogantezinho, o Irvine. Meio É, mas o Senna irlandês. também deu uns gritos ali com o Schumacher, o jovem Sim, Schumacher também, né? jovem Também chamou Schumacher. de canto e falou Tentando umas intimidar, verdades né. para ele, né? Mas Tentando isso aí intimidar, né, o velho leão, fazia né, querendo. fazia parte da época, né. Fazia parte Exato, exato, mas são. da época. E o Senna venceu, eu lembro naquele ano de 93, mesmo com o carro inferior, foi vice-campeão e se tivesse alguma coisinha a mais ali, um motorzinho mais forte naquela McLaren, Mas aquele carro não era tão ruim teria não, viu briga. gente, Não, aquele não, o carro chassi era lá, dizem que e a aquele chassi era eletrônica também. espetacular. E eles Diz que falam que a Agora, eletrônica da TAG era muito boa também, tal. Depois mas não tinha que motor, não tinha é, motor. depois que conseguiram chegar no acordo da Ford fornecer motor de primeira linha pra McLaren também, eu acho que mais para o final da Já era temporada, tarde. depois do meio pra frente, o carro deu uma encorpadinha ali ainda, mas não era ruim não. O de 92 foi mais sofrido, né, mas o de 93 deu pra ele E brigar, o tanto que você comentou bem, vice-campeão, deu um e o baita de um Senna trabalho, né. e deu, falando deu. de 93 também, foi legal o último pódio ali na Austrália, ele chamando o Prost para Nossa, primeiro pra lugar, estendendo a deram um mão. abraço, com a Eu perna em achei que isso mão. foi a cereja do Sensacional. bolo. Foi E muito quem legal. diria que seria a última vitória, né. Último pódio, tudo, né, os 2 saíram literalmente de cena junto ali, né. É, E ele mandou muito bem, imagina se ele não faz isso, pessoal, e não faz as pazes ali, ia ter perdido a oportunidade, depois ali já muito pouco tempo depois aconteceu a tragédia, então deu tempo deles se acertarem,
O Prost, isso aí com certeza foi muito bom para não ter esse peso aí pro resto da vida, né, óbvio. E para o esporte foi excelente, né, que mostrou que apesar de tudo, são atletas de alto nível, tem a rivalidade, mas tem que chegar uma hora ali de falar: "Vamos apertar a mão aqui, vamos deixar as rusgas para trás e vamos olhar Vida para que segue. frente". E não existiria Isso, Senna sem Prost ou Prost sem Senna. Não, exato. Eles se complementam. Isso, então o exato. destino deixou esse presente para eles aí de ter conseguido se reconciliar e para o esporte foi maravilhoso essa atitude que ele teve, com certeza, muito bem lembrado. Exatamente, cara. E foi uma das grandes vitórias, né? Essa última aí, porque novamente, o carro. E aqui a gente vai. Não choveu. Ganhou Sim, mas não na raça. choveu, mas era circuito de rua, né, que era uma Cir- coisa que ele dominava, né. Tinha esse detalhe, faca nos dentes, aí me parece, com certeza eu lembro desse fato, que a questão da McLaren passar a Ferrari em número de vitórias na Fórmula 1. Eu vi uma matéria há pouco tempo atrás, o Joe Ramires chegou para ele e falou: "Olha, se você ganhar hoje", ele falou: "Eu já vou te amar para sempre, mas se você ganhar hoje, eu vou te amar mais ainda", né, porque aí falou de passar a Ferrari e tal. Aí na hora que ele olhou, o Senna estava emocionado, quase chorou, isso eles estavam no grid. Aí o Joe Ramires falou: "Putz, você não deveria ter falado isso para ele, pô, quebrei a concentração dele". Imagina, na hora que baixou a viseira, ele Ah, só foi para vitória. ali Sensacional. é isso daí. E aí a carreira do Ayrton Senna, né? 3 títulos mundiais, 41 vitórias, 65 poles. Então, 19 voltas na mais rápidas, né, não sei mais se você rápidas. comentou. Isso sim, É, pra você ver, foram carreira curta. 161 grandes prêmios? Foi isso, 161, tá a Foram plaquinha aqui 161. atrás aqui que a Mica fez pra mim aqui. 161. E assim, Tem. 161 Traz para GPs, frente aí. Dá para pegar, Paulo? 161 GPs, isso aí, a Mica fez Ah, pra aí, mim ó, tem a de plaquinha. Ó. tipo aquela de Aí. boxe. Aí, ó, 3 Tá. títulos mundiais, 41 vitórias, 65 poles, 80 pódios e em Isso 161 grandes prêmios. isso aqui é fantástico, essa estatística Numa época final em que aqui, se né. corria só Fácil 16 vezes por 16 vezes ano. no ano. Se fizer Então, a proporcionalidade aí com o que o pessoal corre hoje, são mas assim, a números. cada 2 corridas, uma ele estava no pódio, né, Exatamente. 161 corridas, 80 pódios. É, Então Exatamente. assim, gente, era não tem, é muito E, pouca corrida, o pessoal e, hoje outra, corre 300, 400 corridas, os caras estão batendo hoje. e é, outra coisa, o carro quebrava muito mais naquela sim, época, né? eram muito mais sensíveis. A falta de Havia muito combustível mais também, cuidado. dava muita pane seca também, além de quebrar, Também é. faltava gasolina. Então, Então, assim, é extraordinário os feitos dele em relação de número, a gente imagina que ele teria o quê, pessoal? Mais, no mínimo mais uns 5 anos de 5 Fórmula 1, anos. no mínimo. É, Mas ele, como ele era muito atlético, cuidava muito do físico, ele que foi o que começou com isso, eu É, acho que ele quer ser o primeiro a quebrar um pouco da barreira da idade. O Mansell, o famoso leão, parou acho que com 42 anos na Fórmula 1. Vocês acham que o Ayrton não foi ia. em 95, ah, Manso. é. Ele ia muito longe, ele tinha E muita o coisa sonho para era fazer. era pilotar a Ferrari, né? É, É, Que não acabou por motivos, não deu certo. falta de Mas, tempo, faltou tempo. não, faltou. A intenção era fazer 2 anos de Williams e ir para Ferrari, mas aí ficou para a história, né? Então, é isso aí. é isso aí. E hoje nós lembramos aqui, não sei, vocês têm mais alguma coisa a pontuar aí? Eu acho que a gente cobriu bem, acho que as histórias, né? Cada um tem sua história com cena, inclusive você que está nos ouvindo, nos assistindo. Se você tiver alguma história e queira compartilhar com a gente, né? Coloca nos comentários aí. É legal a gente ouvir qual que é a relação sua com cena, o que você usa, né? De aprendizado, o que você traz para sua vida, né? A questão da busca pela excelência, pela performance, estar em mais alto nível. Ele trouxe muitas lições para a gente, né? Competitividade, perfeccionismo, comprometimento, habilidade, concentração. Eu acho que eu trago muito disso para a minha vida, né? E vocês, se vocês tiverem alguma história legal e quiserem compartilhar com a gente,
fiquem à vontade aí nos comentários. Exatamente. Não se esqueça de fazer a inscrição no nosso YouTube, deixar o like, compartilhar com os amigos. Tem o nosso Instagram também. Deixe o seu comentário no Instagram. Aí, ó, por cima da zebra. Deixa o seu comentário lá no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube. E fale sua história. Eu lembro isso do Ayrton Senna. Coloque lá, que você vai compartilhar com os nossos seguidores aí a sua história especial com o Ayrton Senna. E aqui nós trouxemos, né? E sempre é importante aqui, a nossa carinho, paixão pela Fórmula 1, pelo Ayrton Senna, iniciou junto com nossos pais, né? A criança, o pai e filho, né? A paixão que passa de pai para filho. Isso aí. Isso aí. Paulão? É isso. No mais é isso, só agradecimentos, foi um prazer estar aqui com vocês para falar dessa lenda, sempre é muito bom recordar o Ayrton Senna, nós sempre estamos juntos lá no final do ano lá, e a memória dele é muito clara para todo mundo sempre gosta de contar uma história do Senna, quantas madrugadas a gente não passou na fila ali esperando o portão abrir, e o pessoal colocando projetor na parede, essa temporada de 88 passando, a gente já assistiu 1000 vezes, mas o pessoal para assistir mais um pouco e comenta. Então, assim, estando ali em Interlagos, para quem gosta, o sentimento ali do espírito dele ali, da força que ele tem é muito grande. E hoje foi um prazer dividir um pouquinho com vocês aí as nossas experiências e relembrar aí o nosso grande Ayrton Senna, né? Sempre deixou muita saudade, né? E o exemplo de determinação, né? Que nunca desistir, que de uma forma ou de outra, como ele falava, né, você chega lá, né, você não pode desistir, né. Exatamente. Exato. Então, na minha parte é isso e foi um prazer estar com vocês, e como vocês pontuaram aí, se gostaram aí da nossa resenha, deixa o like, compartilhe, deixa os comentários que são muito bem-vindos, e foi um prazer estar com vocês aí mais uma vez. E um agradecimento especial à Mica, nossa diretora de audiovisual aí do podcast. Então, Mica, um abração, obrigado aí por tudo, viu? Exatamente. Obrigado, Mica. Muito É isso obrigado aí. mesmo. Parabéns, Mica. O nosso programa cada dia melhor aí, e temos que agradecer aí ao trabalho da Mica nos bastidores, a esposa do Paulão, que tem nos ajudado e colaborado com o Por Cima da Zebra. E, por último, eu vou deixar aqui uma frase do Ayrton Senna, que um dia quebrou o carro, o pessoal bravo, não, quebrou, vamos para a próxima. Esquece, o que passou, que não tem mais o que fazer. Então é isso. Tiver alguma adversidade, siga em frente, lute, que um dia você consegue, como diria o Ayrton Senna. Esse foi a nossa edição especial do Por Cima da Zebra, lembrando os bons momentos, a nossa experiência com o Ayrton Senna da Silva, Ayrton Senna do Brasil. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até a próxima edição. Até mais.